Fala, meu povo, eu sou o Piavividência, seja muito bem-vindo a mais um Meia Palavra com o Piavividência. Isso mesmo, vamos chegando, meu povo, porque hoje nós vamos comentar sobre, esse fim de semana que passou aí, que foi, olha, sensacional. Esse já tá na história, não tem nada mais que tire esse 25 de fevereiro da história do Brasil. Isso mesmo, aconteceram dois fatos que ninguém pode tirar da mente do brasileiro. E o que foram esses dois fatos? Primeiro, a gente sabe da mega manifestação do Bolsonaro, Mega manifestação, a convocação do Bolsonaro aos seus seguidores para uma mega manifestação pelo Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade de expressão. É isso mesmo, gente. Chegamos a esse ponto no Brasil. Fazer manifestação pelos nossos direitos. Porque no Brasil estão tirando o direito do cidadão de bem. O cidadão de bem está sendo perseguido, cerceado, enquanto os criminosos estão sendo aí todos liberados, garantias e mais garantias. E o cidadão de bem não pode falar, não pode reclamar, não pode criticar, porque vai preso, simplesmente assim, vai preso. Por quê? Porque se magoar o STF, se falar malzinho dele, inclusive saiu até umas notícias aí no jornal que diz que se o Bolsonaro falasse um ai do STF, ia preso. Então é esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Parece uma brincadeira, parece piada, mas não é. É sério, é verdade. Mas então, gente, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é outro assunto que vai ficar também para sempre na mente das pessoas, vai ficar para sempre na mente do brasileiro, que é, uma vergonha aí para um cara chamado Bambam, isso mesmo, desafiou o Popó. Olha só, Tava até vendo ontem os caras fazendo uns trocadilhos com esses nomes, Bambam e Popó. É só no Brasil mesmo, esse tipo de nome, Mas enfim, o Bambam desafiou o Popó, fez um monte de piadinha dizendo que ia massacrar, que ia eliminar, que ia trucidar o Popó. E bem no fim ele não aguentou nem 40 segundos no ringue. Em 36 segundos o Popó eliminou, trucidou o Bambam. Beleza, meu povo? Então fica aqui ligadinho que hoje nós vamos conversar sobre esses dois assuntos aí. E bora pra frente. Muito bem, então, meu povo, como todo mundo já sabe, ontem aconteceu a manifestação do Bolsonaro. Isso mesmo, gente. Milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas na rua, se manifestando pelo quê? Pelo simples direito de se manifestar, pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, que a gente teoricamente vive mas hoje essa democracia que a esquerda tanto fala, ela só tem nome de democracia. Isso é uma ditadura, E eles vêm comemorando os atos aí do nosso judiciário. Exatamente, gente. Não adianta querer passar pano, não adianta querer dizer, é assim mesmo. Não é, nunca foi assim, nunca foi. É agora que está acontecendo isso. Porque a gente sabe que tem um projeto de poder aí querendo ser instaurado e para isso ele está comprando os outros poderes. É dinheiro para lá e para cá, que nunca vi tanto dinheiro brasileiro sendo gasto em prol de um projeto ditatorial que a gente está vivendo hoje. E as nossas liberdades de se manifestar, de criticar, estão sendo cerceadas dia após dia. E detalhe, as liberdades da oposição, as liberdades do povo de direita, as liberdades dos bolsonaristas, ok? Porque os outros podem fazer o que quiserem, criminoso pode fazer o que quiser, que tem todos os seus direitos garantidos. Agora, se for bolsonarista de direita, meu filho, você não tem direito a nada. Você não pode se manifestar, você não pode criticar, você não pode falar verdades óbvias, Você não pode repetir frases ditas pelos ditadores, que eles vão dizer que você está mentindo, que você está disseminando fake news e você vai ser preso por causa disso ainda, por causa de uma verdade que você apenas repetiu. Você estava inventando história. Não, é verdade. Suas redes sociais vão ser derrubadas se você repetir uma verdade
que o ditador falou, mas que suja a imagem dele. E a gente viu uma dessas verdades agora, se você for continuar batendo, e que vergonha o nosso país, foi as besteiras que o Pichuleco falou sobre Israel. Isso aí, tivesse uma eleição hoje, e aí a gente começasse a falar, gente, não vote no Pichuleco, porque ele falou isso aqui, ele é um antissemita, ele tá induzindo as pessoas a começar a atacar judeus. Ele tá dizendo que os judeus são genocida. Ele está dizendo que os judeus são como Hitler, estão matando as pessoas na faixa de Gaza. Aí, o supremo protetor das frases do Pichuleco ia dizer: você está mentindo, você está disseminando ódio nas redes sociais. Gente, a gente tem que ter uma coisa na cabeça. Quando eles falar que você está disseminando discurso de ódio, entenda uma coisa. É verdade, é verdade. Só que a questão é a seguinte, não é você que está disseminando o ódio. Você apenas está repetindo um discurso de ódio que eles falaram, ok? Na verdade, se tu for pensar bem na real, é verdade. É um discurso de ódio, mas não é um discurso teu. Você está apenas alertando os outros, porque essa pessoa, ela sim emite discurso de ódio. Na ONU ainda, né? Já pensou um presidente do Brasil ir num órgão que tem uma visibilidade mundial e falar uma frase dessa? É discurso de ódio. Só que eles estão protegidos pela ditadura, né? Pela sua própria ditadura, pelo seu judiciário, pela sua PF, Polícia Federal, que virou capacho deles também. Então, gente, aí nessa leva toda, aí veio o atual presidente do Supremo, ainda não era presidente quando disse a frase, mas hoje é. Primeiro ele falou o perdeu o mané, né? Que ficou na história. O perdeu o mané vai ficar o resto da vida fixado na testa do Barroso, presidente do STF. Não adianta, ele vai fugir pra onde ele quiser. Aquela frase que ele falou, perdeu, mané, não amola. Ele falou assim, né? Perdeu, mané, não amola. Essa é a frase de um presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. O top das galáxias da nossa justiça. Ou seria injustiça. Enfim, esse mesmo que falou perdeu, mané, depois ele foi fazer um discurso na Uni. O que é a Uni? É um cercadinho da esquerda dentro das faculdades. É lá que eles tentam doutrinar a cabeça dos nossos estudantes. Inclusive de você, estudante que está assistindo aqui, se na tua escola lá tem um cantinho chamado União dos Estudantes, não tem nada a ver com isso. Isso aí é formação de militância esquerdista. Sai fora disso aí, vaza. Ou senão você entra lá, ouve o que eles falam e aí você monta a sua própria argumentação. Entendeu? Seria interessante. Entra lá, se infiltra lá e vê o que eles falam e depois você estuda sobre isso, monta a tua defesa, monta a tua crítica, porque a gente vai precisar agora pegar esses caras na raiz. Exatamente. Porque a gente vai precisar agora saber, porque a partir de agora toda a informação é muito bem-vinda. Porque até hoje os estudantes entravam nessas carrocinhas ideológicas pensando que era sim uma defesa do estudante, pensando que sim, era algo que se preocupava com o estudante. Hoje os nossos estudantes, os nossos jovens já se ligaram que isso aí é só uma doutrinação. Então a questão é a seguinte, faz de conta que tá tudo certo, entra lá e capta a informação. Capta a informação, faz vídeo, filma as frases de acusação, as estratégias. Por quê? Porque a informação é poder. E hoje a gente sabe que a verdade tá na mão da direita. A esquerda é um nicho de mentiras e sim fake news. Eles propagam fake news. Inclusive hoje, se tu for no Instagram oficial do nosso governo federal, você vai ver fake news sendo disseminada todo dia. Entra nos comentários, só tem críticas, só críticas. Mas eles estão lá firmes e fortes disseminando suas fake news diárias, tentando manter uma aparência que o país da maravilha, lá da Alice, lá do filme. Mas enfim, meu povo, o Barroso, todo empolgado, naquele seu discurso, ele falou pra Uni, né? Você estudante da Uni. Nós vencemos o bolsonarismo. Eita. Pois é, ali, né? Eu não sei o que aconteceu com o Barroso, mas ali foi... O perdeu o mané já tinha deixado ele muito evidente como apenas um cachorrinho político da esquerda, né? Se foi o grande juiz, o grande magistrado do STF. Ninguém mais olha para o Barroso como o presidente do STF, não. Hoje a gente olha para eles como um militante do Lula, especificamente do Lula e da Dilma. E aí ele falou esse
essa frase de efeito, porque segundo fiquei sabendo, alguns alunos que estavam lá na reunião deles começou a vaiar ele, aí ele se exaltou, né? Ele se exaltou e falou: nós derrotamos o bolsonarismo. Só que não, né, Barroso? Porque ontem a gente viu nas ruas uma centelha do bolsonarismo. Por quê? Por que eu digo uma centelha? Porque foi só o povo de São Paulo, é lógico que foi bastante gente do Brasil pra lá, mas nem se compara, né, com todo o Brasil, né, meu povo? Eu mesmo queria estar lá na Paulista, não fui porque eu não tinha condição de ir, né? Se eu tivesse dinheiro pra ir ficar no hotel, eu ia, mas ia mesmo. Só não fui pra Brasília no dia 8 de janeiro, mas o meu desejo era estar lá com aquele povo também, se manifestando. Por quê? Porque não somos terroristas. A manifestação que aconteceu ontem em São Paulo é a mesma manifestação que estávamos fazendo há 70 dias, dezembro de 2022 até 8 de janeiro de 2023. É a mesma manifestação. O que foi feito ontem em São Paulo é a mesma coisa que estava sendo feito em Brasília. Não tem terrorista. São manifestantes. Ah, mas e aqueles que depredaram os prédios do governo? Aqueles sim, aqueles são vândalos. Só que ninguém tira da cabeça do brasileiro, nem da minha, que aqueles caras foram infiltrados. E outra, na minha opinião, foi tramado uma infiltração. Por quê? Para acabar com a manifestação da direita, para acabar com a manifestação pró-Bolsonaro. É básico, é só você usar aí as frases, já que não pode com eles, una-se a eles, una-se. Ou seja, infiltre-se no meio deles e comece a fazer coisas em nome deles, né? Coloca a camisa verde e amarela e quebra tudo lá. Vai ficar que foi eles. Por quê? Aí quem tem o monopólio da informação, quem tem a imprensa toda na mão, quem tem os poderes hoje, né? Exército, Polícia Federal, o Exército, né? Que decepcionou o brasileiro. O Exército vai ter que trabalhar muito e agora vai ter que trabalhar por conta, porque o brasileiro não tem mais confiança nem no Exército. Os únicos militares que o brasileiro tem confiança são os que estão junto com o Bolsonaro. São os que ainda hoje estão junto com o Bolsonaro. Os outros, meu filho, vão ter que mostrar a sua lealdade pelo Brasil e pelos brasileiros voluntariamente. Não tem mais o apelo do Bolsonaro. Nunca teve, na verdade, né? Nunca teve, porque o Exército, teoricamente, ele é autônomo. Só que o Exército, ele tem que olhar e saber o que está acontecendo. Não foi terrorismo que aconteceu. Nunca foi terrorismo. As pessoas se manifestavam há 70 dias. O que eles quiseram foi parar as manifestações e eles tramaram o 8 de janeiro. Tramaram, simples assim. Eu até pensei que ontem iam tramar alguma coisa também. Por quê? Porque eu não sou bobo, eu tô observando o que acontece no Brasil. Quem tem um mínimo de inteligência já ficou pensando, poxa, na semana que o Bolsonaro falou que vai ter a manifestação, começou a ter fuga em massa de presídios. Ou vocês não se ligaram nisso? Eu falei, esses presos tudo vão querer burlar a manifestação. Esses presos tudo estão vindo. Isso aí foi a minha opinião, porque é meio fora do normal, né? Na mesma semana, coincidentemente, começou lá por Mossoró, depois foi fuga em massa não sei aonde, fuga não sei aonde. Gente, cadê o Ministério da Justiça? Cadê? Daqui a pouco esse povo tá tudo na rua. Cadê a nossa segurança? Quem tem segurança de andar na rua, sabendo que todos esses criminosos estão saindo e fugindo? E na minha cabeça eu falei, esses bichos aí vão estar infiltrados lá na manifestação, vão querer fazer caca lá, vão querer quebrar as coisas lá, infiltrados. Inclusive acharam uns infiltrados lá no meio do povo, lá com máscara na cabeça. Eu vi um vídeo ali de um cara lá com máscara, com o rosto tapado, mas o povo já fez ele tirar tudo aquilo lá do rosto. E daí a perseguição veio. O Barroso falou, acabamos, né? Derrotamos o bolsonarismo. E aí veio a perseguição, né? Estão perseguindo aí todos o povo de direita, perseguindo, entrando nas suas casas com mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, sem nenhuma legitimidade, sem respaldo legal. Estão fazendo o AI-5. Você lembra do AI-5 que eles criticavam tanto? Por que não criticam agora os atos do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro? Ninguém critica. Do ministro que todo mundo fala, né? Ninguém critica, por quê? Porque tem medo, gente. Tem medo, e se nós tivermos medo de se manifestar e de criticar, o que vai ser desse Brasil? Verás que um filho teu não foge à luta. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nós somos brasileiros, nós não podemos desistir da nossa liberdade. Nunca. Mas vai ser preso todo mundo. Então preparem as prisões para prender todos os patriotas, porque nós não vamos parar.
Não vamos desistir do nosso país. A liberdade é a essência do Brasil. A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação, a liberdade de crítica. Sim, nós temos que criticar. Nós somos o povo, nós olhamos e as coisas não estão acontecendo como deveriam estar. Nós temos sim que criticar. E o governo, os nossos representantes têm que interferir, têm que agir através de nós, têm que nos representar. Nós somos o povo brasileiro, nós somos o Brasil, né? O STF não foi eleito pelo povo. Não foi. Não adianta. Vai falar mal do STF, nós vamos prender. Por quê? Isso aqui não é uma democracia? A democracia não venceu, como falaram? Democracia aconteceu ontem. Isso é democracia. Isso sim é democracia. O povo na rua se manifestando pacificamente e mostrando a sua indignação. E mostrando que está com o Bolsonaro, que o bolsonarismo não foi derrotado. Nunca. Nem pense nisso. O que foi derrotado, o que é derrotado, o que tá capengando não tem mais respaldo, não tem engajamento, não tem quórum. É o lulismo, que nem nunca existiu, na verdade, né? E essa é uma grande dor de cotovelo do Lula, né? Eu nunca fui chamado de mito, porque você não é. Simples, não é. Nunca ninguém falou lulismo, né? Esse é lulista. Não, é petista. Já do Bolsonaro é diferente. Não existe partido. O partido é o Brasil. O Bolsonaro é apenas a personagem, o protagonista que meteu a cara à tapa. Começou a falar verdades. E o povo tá cheio de mentira. Tá cheio. Mas ele é falho. É falho, ele não é perfeito, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. O Bolsonaro também não é. Só que, se ele fosse criminoso, se ele tivesse cometido algum crime, ele já tava na cadeia. Por quê? Porque os caras estão procurando chifre na cabeça de cavalo para tentar colocar o homem na cadeia. Até importunação de baleia. Uma coisa ridícula. Traição da pátria, né? A mulher foi presa lá na Venezuela, a opositora do Maduro, do ditador venezuelano, foi presa porque, traição da pátria. Uma guria lá dos direitos humanos, prenderam ela. Ela era opositora e trabalhava se eu não me engano, na ONU, lá nos direitos humanos lá. Foi presa por traição à pátria. Eles inventam crimes que eles fazem todos os dias, eles outorgam as pessoas e aí tiram a liberdade das pessoas. Por quê? Para que essas pessoas não influenciem outras. Porque é simples. A ideia de prender Bolsonaro, de prender os líderes da direita, é só tirar a influência e dar o exemplo pros outros, entendeu? Eu prendo o Bolsonaro, eu persigo o Nicolas, eu persigo o Jordi, eu persigo o Ramagem, que são homens líderes da direita. Hoje em dia, o Bolsonaro não morre mais. O Lula uma vez falou que ele era uma ideia. Não era, não. Ele tenta ser, ele busca ser. Ele corre atrás disso. Uma coisa que ele vive correndo dia após dia pra ser, pra ter reconhecimento, pra ganhar prêmio Nobel, essas coisas todas. Ele vive o dia todo correndo atrás disso. O projeto de poder dele é esse. É ser reconhecido pelo brasileiro, novamente, porque o brasileiro, quando era burro, acreditava nele. Agora que abriu os olhos, viu que ele é um baita de um vigarista. Mas ele quer ser o queridinho e não é mais. Tem outro cara que ocupou esse lugar com verdades, né? Sem corrupção, sem pagar nada, sem comprar nada. E aí... o desespero, né? Você tem que calar essas vozes. Por quê? Porque enquanto o Bolsonaro estiver convocando, o povo tá indo. Essa foi a primeira convocação dele. Até agora não tinha convocado ninguém. Bolsonaro não tinha falado nada. Ele pegou um celular, ele não foi na grande mídia, ele não tem um canal de mídia pronto pra ele, ele não tem dinheiro pra ficar impulsionando as redes sociais. Pode ser que ele faça isso, mas isso aí também... todo mundo faz, né? Até eu faço meus impulsionamentos. Mas o meio de comunicação dele é o celular, Facebook, Instagram. Ele foi lá e fez uma convocação. E aí deu o que deu ontem. Acha mesmo que se o Pichuleco convocar, ele vai conseguir reunir aquela quantidade de gente na rua? Não vai, ele vai ter que fazer uma campanha de meses pra conseguir aquilo. De meses, convocando gente, convocando e pagando ainda, né? Banana com maçã ou pão com mortadela pro povo ir. O Bolsonaro não, falou, gente, eu tô indo me defender dia 25, na Avenida Paulista. Se vocês acreditam em mim, se vocês me apoiam, estejam comigo lá. E o povo foi. Se ele falasse, gente, manifeste-se em todas as capitais do Brasil, eu quero uma manifestação. Ia estar a Avenida Paulista cheia e todas as cidades ia ter manifestação. Por quê? Porque o povo está com o Bolsonaro. O bolsonarismo não foi derrotado e nem vai ser. E detalhe, o bolsonarismo em questão é o governo Deus, pátria, família e liberdade. Sem isso, nós não somos um país livre. Sem isso, nós não temos democracia.
Nós temos sim uma ditadura que está sendo imposta goela abaixo para que a gente engula e não fique quietinho ainda sorrindo e batendo palma pros ditadores. Assim como é em Cuba, na Venezuela tá virando a mesma coisa. A Argentina tava indo no mesmo caminho de Cuba e Venezuela, né? Há 30 anos os caras lá sugando o dinheiro do povo, vivendo de luxo. Porque a esquerda, eles não sabem fazer nada, eles sabem gastar dinheiro. Eles colocam pessoas incompetentes para fazer o serviço. Essas pessoas ganham muito dinheiro. Aí no começo eles fazem um pouquinho, mas daí quando eles veem que tá tudo sob controle, ninguém vai tirar eles de lá, eles ficam relaxados que nem os gabinetes, nem as casas oficiais eles reformam. A Casa Rosada lá da Argentina, que é o Palácio do Planalto, a casa do presidente, tava um lixo por dentro. Os forros todo mofado, as paredes de drywall, as paredes de gesso todas furadas, quebradas. Os caras não cuidam. O que eles querem? Eles querem estar lá, né? Porque lá é o significado do poder. Morar na Casa Rosada diz que você é o cara. Eles querem estar lá e ganhando dinheiro. E torrando dinheiro. Por que ele não ficou na Argentina? Por que o presidente Fernandes, o cara que tava lá, ele não ficou na Argentina? Ora as bolas, ele não era o presidente da Argentina? O Bolsonaro foi pros Estados Unidos depois que perdeu a eleição? Não, o Bolsonaro não foi. O Bolsonaro tá no Brasil, tá com o brasileiro. E nem vai fugir, nunca vai fugir. Por quê? Porque ele não tem por que fugir. Ele não é criminoso. Aí o Fernandes, né, foi o ex-presidente da Argentina, perdeu a eleição, foi morar na Espanha. Por que ele foi morar na Espanha? Por que não ficou na Argentina, pô? Ele não é o presidente dos argentinos, não é o querido dos argentinos, por que ele foi pra Espanha? É isso que eu digo pra vocês. Esses caras estão se lixando pro povo, eles estão se lixando pra pátria. Eles querem luxo, vida boa e muito dinheiro. Então, o que aconteceu? A Argentina do Fernandes, que ele ficou ali 4 anos sem fazer nada, com a maior inflação dos últimos anos aí da Argentina, transformou a Argentina num caos social. Aí, quando ele perdeu a eleição, ele não quis ficar morando na Argentina. Na Argentina que ele deixou. Por quê? Porque ninguém consegue viver numa Argentina do jeito que ele deixou. Aí ele fugiu pra Espanha, né? A Espanha e a Europa. Vamos pra Europa, meu amor. Chegou lá, já comprou seu carro importado, carrão, vida de luxo. E os argentinos ficaram. Graças a Deus que quem assumiu a Argentina foi o Milei. E vocês vão ver nos próximos anos como é que vai ficar essa Argentina. A Argentina, e nesses meses que nós estamos aí, estamos em fevereiro, 2 meses de governo Milei, a Argentina já registrou um superávit nas contas. Nunca, nos últimos 11 ou 12 anos, se eu não me engano, não tinha superávit nas contas argentinas. Agora já deu. Por quê? Porque o cara que tá lá tá trabalhando, ele não quer ficar sugando dinheiro do povo e vivendo uma vida de luxo. Ele quer sim fazer o bem pra Argentina. Assim como o Bolsonaro fez no Brasil, em 4 anos com todo tipo de crise, pandemia, restrição, crise energética, a crise energética veio por causa da estiagem, que não tinha dado a estiagem há 92 anos aqui no Brasil, como deu no governo Bolsonaro. Aí teve Brumadinho, teve óleo em Natal, eu sempre repito isso porque a gente tem que repetir para colocar na cabeça das pessoas. Teve a guerra da Ucrânia e teve a pandemia, que manteve o Brasil aí, né, em casa, o Brasil enclausurado por quase 2 anos. E mesmo assim, nesses 4 anos, ele fez mais muitos os outros 30, 40 anos dos outros presidentes. Então, gente, a questão é querer fazer. Nós temos dinheiro, nós temos capital intelectual, o povo brasileiro é um povo inteligente. Só que o problema é que a esquerda não quer desenvolver a inteligência deles. A esquerda quer manter todo mundo aqui, ó. Esses planos do governo. Agora o concurso vai ser um concurso nacional. Por que isso? Porque eles querem manter o controle sobre todo mundo que tá fazendo o concurso. Aí você vai, se inscreve, você é inteligente, se inscreve, ganha uma bolsa lá. Automaticamente eles sabem quem é você e eles vão te fechar num cercadinho e vão ficar te monitorando, porque pra te formar como um militante. Não pense que esses dinheirinhos que estão comprando aí os estudantes, agora muitos estudantes dizendo, pois é, nós vamos ganhar R$200 por mês. O que é isso? Isso aí é mais um Bolsa Família. Mas o Bolsonaro deu Bolsa Família. Lógico que deu. Olha só a situação do Brasil durante o governo Bolsonaro. E outra, o Bolsa Família que eles davam era uma miséria, né? Era R$100. O que você faz com R$190 por mês hoje? Hoje mesmo, principalmente agora, nesse governo pichuleco, se você for com R$190 no mercado, você sai lá com 2 sacolinhas na mão, porque tá tudo caro. Só o arroz tá R$30. Os mais baratos, onde você acha o arroz ainda mais barato, você acha R$30 o pacote. Então, se tu comprar um pacote de arroz, uma caixa de leite e mais algumas coisinhas, R$190, pronto, foi. Aí o Bolsonaro veio e aumentou pra 400 o Bolsa Família e depois, ainda durante a pandemia, deu auxílio emergencial de R$600 e quem tinha mais pessoas na casa, mulheres, ganhava até R$1.800. Então, assim, da onde que tinha esse dinheiro? É dinheiro que a gente tem. A gente tem muito dinheiro. O Brasil é um país rico, só que os que estão lá, eles estão gastando
gastando bilhões com seus próprios interesses. O Lula, essa semana, depois que saiu aí 140 assinaturas para um impeachment, depois do desastre que ele falou lá na Etiópia, os deputados, 140 deputados, e agora parece que tem mais deputados assinando o impeachment do Lula. Ele fez uma reuniãozinha rapidinha ali com o pessoal, com a liderança da Câmara, né? O Arthur Lira e mais uma galerinha ali, e liberou, sabe quanto, gente? 20 bilhões de reais. Por quê? Em emendas. Mas essas emendas vai pro povo. Não, essas emendas que ele liberou pra esses caras, é pra comprar, é pra calar a boca, pra dizer, ó, não faça impeachment que eu vou dar dinheirinho pra vocês, ó, 20 bilhões aqui, aí vocês vão lá pros estados de vocês, fazem a campanha política de vocês. Não, mas esse dinheiro não vai ser usado em campanha, Piava Evidência. Esse dinheiro vai ser feito, né, vai ser dado lá pro estado deles. E o que é isso? É campanha de dizer, eu tô fazendo, gente. Olha aqui, ó, estou fazendo, vim aqui. Então a gente vive hoje um governo corrupto, como nos tempos da Lava Jato. Todo mundo tá voltando, o esquema tá voltando. Esse esquema de comprar emendas, antigamente chamava-se, sabe como? Mensalão. Exatamente, era bem menos. Eles ganhavam 30 mil reais por mês, cada deputado ganhava 30 mil a mais, só pra aprovar o que o governo queria que aprovasse e não aprovar aquilo que o governo não queria que aprovasse, como o impeachment agora. Agora eles estão liberando muito mais grana, por quê? Porque agora todo mundo sabe como é que é o esquema. Na época, os únicos que sabiam do esquema era eles. Era o Dirceu, que era o cabeça, né? Que hoje ainda, na minha opinião, é ele que monitora tudo, é ele que controla os bastidores. O Zé Dirceu não tá morto, ele tá muito vivo e, na minha opinião, quem coordena tudo é ele, porque o Pichuleco não tem capacidade intelectual pra fazer. Ele é só o bobo da corte que vai na frente das câmeras. Aí, quem sabia na época dos problemas era eles, o STF não sabia. Hoje, o STF sabe de tudo, meus amigos. Hoje eles podem fazer à luz do dia, que não tem mais problema. Tá todo mundo sabendo, né? Tá todo mundo sabendo das coisas. 20 bilhões, gente. Se esses 20 bilhões fossem aplicados lá no Nordeste, o povo tá morrendo lá, morrendo de fome, com sede. Estão pagando, né? Essa semana eu vi um cara que fala que não tem água, o governo não dá água, corta a água. O Bolsonaro levou a água, a transposição, eles foram lá e pararam tudo a transposição. Aí, essa semana eu vi o depoimento de um nordestino que tem um poço artesiano dentro de casa, porque não tinha mais condição, ele fez um poço artesiano na casa dele pra ele ter água. E como se não bastasse, além desse governo ir lá e cortar a água, eles ainda cobram uma taxa desse cara. Eles cobram 300 reais por mês pro cara usar a água do próprio poço. Esse é o Brasil do Pichuleco. Não é o Brasil dos pobres como ele prega. Não, nunca vai ser. Esse é o Brasil dele. É o Brasil dele que tudo que for feito tem que ir uma parcelinha pra ele. E o Bolsonaro falou, gente, vamos pra avenida. E o povo foi pra avenida. O bolsonarismo não foi derrotado, Barroso. O bolsonarismo não foi derrotado, não. Ele tá muito vivo e vibrante. E a cada perseguição do STF aos bolsonaristas, surgem mais. É aquela história, né? Eu até vi uma piadinha do Jackson 5, né? Que é um personagem feito aí pelo Marco Luque, que ele fala sobre os motoboys. E tem uma frase dele que ele assim, ó, que ele fala se referindo aos motoboys, mas alguém fez um vídeo, né, mostrando a manifestação antes e dizia assim: eu sinto que vocês queriam se livrar de nós, mas não vão. Nós viemos pra ficar, mano. Nós se prolifera, Joe. Derruba um de nós pra você ver. Sai 3 do bueiro, 2 desce da árvore, 3 sai do porta-luz. Enfim, Bolsonaro chamou o povo e o povo foi pra rua. E encheu a rua, lotou. Havia uma expectativa no ar que ia dar tudo errado, né? Aí os canais, o PT, todo mundo do contra, porque eles sabem que eles não conseguem fazer igual. Eles começaram, vamos entrar com o PT entrou com uma ação contra pra proibir, porque ia ser o 8 de janeiro. Não, gente. No 8 de janeiro tinha uma galera lá que foi agendada pra ir lá fazer a bagunça. E agora não. Agora até o povo do Bolsonaro agora já não vai mais acontecer o que aconteceu no 8 de janeiro. Por quê? Porque hoje os infiltrados que entrarem, eles vão ser pegos lá no meio da multidão. Porque é muito difícil você diferenciar de verde e amarelo, mas a atitude é muito rápida de tu ver. Quem tá se manifestando, tá se manifestando. Quem vai pra fazer bagunça, vai pra fazer bagunça. E a proporção é muito menor, né? A proporção é muito menor. Se você pegar os bagunceiros, eles são muito poucos. E eles se infiltram, mas daí, no meio dessa multidão toda, eles não sobrevivem. No dia 8 de janeiro, foi feita a caca antes, né?
Colocaram, e na minha opinião, colocaram esses caras dentro dos palácios pra quebrar tudo. Quando o povo chegaram, já tava tudo quebrado. Porque se eles começassem a quebrar quando o povo patriota tava lá, não ia deixar. Inclusive, tem vários vídeos dizendo não quebrem, gente, não quebrem. Mas já tava tudo quebrado quando eles chegaram. Então, a grande mídia também começou, né, criar um monte de manchetes. Porque acho que não é uma boa, porque o Bolsonaro, papapá. Enfim, tiveram que engolir a seco. Por mais que eles não divulgam, né? Eles não divulgam, não, capaz. Capaz que eles vão divulgar, né? Se sem eles o Bolsonaro já tem essa repercussão toda, né? Imagina com eles. Aí é o seu fim. E eles têm contrato com o Pichuleco. Eles têm contrato. Vocês não me passem essa manifestação na Rede Ogro. Eu não quero ver camisa verde e amarelo nas telas da Ogro. Não. E eles têm que obedecer. Por quê? Porque nós vivemos numa ditadura que já comprou até os maiores canais de noticiários. As notícias são guiadas pelo governo federal. O Pichuleco esse dia falou no discurso dele. Eu já até vejo, pode colocar lá na Rede Ogro lá, ó. A educação chegou, não sei aonde, ele tava abrindo uma faculdade numa favela. Aí, pode dizer lá, pode dizer pra Rede Ogro lá, colocar assim, ó, na manchete. Ele já determina até a manchete, gente. Aí depois, quando ele se ligou que ele tava ao vivo, ele fez uma brincadeira, né? Eu sugiro. Não sugere não. Já tá mandando, povo. Os meios de comunicação já estão sendo direcionados pela ideologia, né, desse governo aí. Só que a internet não, e eles querem censurar, é por isso que eles querem regulamentar as mídias. Tem fake news, sabe? Esse problema sempre teve, de fake news e coisa, sempre tem. Agora, não é por isso que eles querem calar a boca nossa. Eles querem calar o alcance das organizações. Porque o Bolsonaro falou, vamos, o povo começou, vai, e vai. E se eles cortarem isso, aí a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? É derrubar as redes sociais de quem? Do Bolsonaro, é lógico. Do Bolsonaro, Nicolas Ferreira, esses caras que eles têm muita gente seguindo eles. Mas eles acham que isso vai resolver. Não vai resolver. Porque se por acaso um deles cair, levanta outro, né? E nunca vai parar. Esquece, filho. Esquece. Vocês já perderam. O conservadorismo brasileiro, Deus, pátria e família e liberdade é prioridade, é primazia na vida do brasileiro. E não vão conseguir tirar isso. Vocês apenas acordaram o povo. O povo tava, né, num sono, né, em berço esplêndido. Acordou, esquece, filho, esquece. Daqui pra frente, esquece. Tá todo mundo de olho e vai ser assim. Muito bem, o primeiro assunto era esse, foi longo demais pra caramba, né? E o segundo é sobre o Bambam, né, meu povo? Meu, que vergonha. Gente, eu nem quero falar muito, porque, né, a gente também só comenta porque tem assunto que não vale nem a pena comentar. O Bambam desafiou o Popó. Eu ainda tenho minhas dúvidas se realmente foi um desafio ou se já foi tudo uma estratégia de marketing pra chamar o povo pro evento. Então, mas vamos do ponto de vista que realmente ele estava fazendo aqueles desafios lá, ele realmente provocou o Popó, ele realmente tentou desmoralizar o Popó. Gente, e eu vou dizer umas coisas pra vocês. Eu gosto de ver o Popó lutar, eu vi o Popó lutar na época que ele era um atleta, que ele ganhou todos os títulos dele, todo mundo assistia o Popó. Eu olho pro Popó e eu vou ser bem sincero pra vocês. Apesar de, sim, ele ser um cara ótimo, dele ter vencido tudo que venceu, dele ter representado bem nós, né? Eu digo nós porque eu faço parte do Brasil. Ele representava o Brasil, representava a gente. Ele era um cara bom, era um cara acima da média, só que uma coisa que eu não gosto do Popó é exatamente o ego demais. Ele é bom, sim, mas ele fala demais. Eu acho que não tem necessidade. Não. Você pode ser o melhor. Eu, de vez em quando, dou umas aulas de violão e de bateria pros meus alunos e eu sempre falo uma coisa pra eles. É o seguinte. Gente, você tá começando agora na bateria, você tá começando agora no violão. Quem sabe, daqui a um tempo, você seja o melhor baterista do Brasil, o melhor violonista do Brasil. Mas uma coisa você tem que ter na tua mente. Nunca chegue em lugar nenhum falando eu faço, eu sou, eu toco, eu destruo. Não faz, não tem necessidade. Deixa as pessoas verem o que você faz, entendeu? Se alguém perguntar pra você, você é bom? Eu sou o cara. Não precisa, não tem necessidade. É bom? Faz, mas não precisa ficar falando. Deixa as pessoas verem. Então, meu povo, o que eu não gosto muito do Popó é só isso. Essas falácias dele. Porque esse aqui é irmão disso aqui, eu faço, e eu dou no queixo, e isso, não sei o que. Cara, não tem necessidade disso. Sabe? Não tem necessidade. O Popó sabe quem ele é, tem o legado dele. Isso já fala por si, ok?
Ele só vai falar, eu sou o Popó. A gente não precisa... Tem um ditado que eu gosto muito, que um ditado não, é um pensamento, que é assim, ó. Se você é e sabe que é, e o povo sabe quem você é, você não precisa falar que é. É simples, entendeu? Não precisa falar. Todo mundo sabe. Os que não sabem vão ver quando você entrar no ringue. E vai ficar muito mais patente, muito mais fixo na cabeça dele do que se eu ficar falando. E é porque eu faço. Não tem nada a ver. O Bambam apostou, né? Na minha opinião, foi só pra ter um pouco de gente olhando pra ele. E no final das contas rolou uns troquinhos também, né? Porque isso é nada de graça. Então, se ele realmente criticou e foi lá e fez tudo que fez, né? Tentou zoar, desmoralizar o Popó, foi ridículo pra ele. Vai ficar marcado como um derrotado, como um fracassado, que foi lá que falou que ia fazer e não fez nada. Ninguém vai botar fé, porque se ele falar mais uma vez, eu faço, quem que vai acreditar? Mas no fim das contas, era isso que ele queria, um pouco mais de aparição, né? Um pouco de mídia, um pouco de câmeras, que ele conseguiu, e uns troquinhos no final. Porque com certeza ele levou, né, o seu cachezinho no final. Parabéns, você conseguiu aquilo que você queria. Uma surra e um pouquinho de dinheiro. Voltando para encerrando aqui, né, o nosso vídeo, só deixar um recado que o bolsonarismo, o conservadorismo do Brasil não foi derrotado, não foi e não será, né? Só para deixar bem claro aí para aqueles que pensavam, o bolsonarismo tá muito vivo, muito vivo. E detalhe, o conservadorismo e o bolsonarismo foram pra rua se manifestar. E diferente do Pichuleco, que apoia países que querem o fim de Israel e fez aquela declaração antissemita, o nosso governo é antissemita, diferente dele, o Bolsonaro e todos os brasileiros que se manifestaram ontem apoiaram o Estado de Israel. O Bolsonaro, por exemplo, pegou uma bandeira de Israel e isso já repercutiu o mundo, assim como a prisão do jornalista português que foi detido quando chegou no aeroporto, vindo de Portugal para cobrir as manifestações na Avenida Paulista. Foi detido, feito um interrogatório como se fosse um criminoso. E isso já repercutiu o mundo e mostrou mais uma vez para o mundo o que o Brasil está se transformando. Uma ditadura como a Venezuela. Gente, hoje era isso. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem. Comprem o meu e-book que tá aqui na descrição. E vamos junto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!